Orando sem cessar. Esta é a última proposta, é a última lição deste trimestre. Você quer saber sobre isso? Quer saber sobre a oração? De uma forma clara, de uma forma mais ampla, segundo o que a Bíblia nos ensina? Então fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Nós já estamos preparando aulas sobre o tabernáculo, aulas maravilhosas, que vai acrescentar no seu conhecimento, vai ajudar você. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Então se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu tenho certeza que Deus vai ampliar o seu conhecimento e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu ministério e para a sua chamada. A lição de hoje é Orando sem cessar, lição de número 13, que tem por texto áureo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ou em outras traduções está assim: orai incessantemente. Olha que palavra poderosa que o apóstolo Paulo colocou em 1 Tessalonicenses. Nós estamos vivendo dias, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão comendo comidas de demônios. Nós estamos vendo dias em que a oração já não é mais ministrada, a oração já não é mais pregada nos púlpitos brasileiros. Nós estamos vivendo nesses dias os piores períodos, os piores dias da igreja na terra. Os homens estão preocupados em pregar sermões belos, sermões que atraem multidões, mas não pregam mais sobre a oração. Por quê? Porque a oração, ela não dá ibope, a oração não vende DVD, a oração não vende livro. Então nós estamos vivendo esses dias. As pessoas querem agradar aos ouvidos dos homens, querem agradar aos ouvidos dos irmãos. Infelizmente, a igreja vive o seu pior período na história da terra. Esta liberdade que nós temos, esta liberdade que a igreja possui, ela não sabe aproveitar. E infelizmente, em todas as áreas que nós estamos vendo, os líderes não oram, os membros não oram, a igreja está apática, a igreja está anêmica, a igreja está ficando desnutrida. Estamos vendo nos púlpitos brasileiros a vontade humana sendo colocada acima da vontade de Deus. O que me admira, senhores, o que me admira é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele não necessitava de orar. Mas como homem, ele estava submisso ao Pai. Como homem, ele precisava viver em oração. Como homem, ele precisava estar em contato direto com o Pai. Como homem, ele precisava estar em comunhão direta com o Pai. E a oração no ministério de Jesus foi um ponto importantíssimo. Foi a oração que fortaleceu Jesus. Foi a oração que manteve Jesus de pé. Porque Jesus possui uma natureza humana. O que Jesus fez com essa natureza humana? Jesus subjugou essa natureza humana. Jesus inclinou essa natureza humana diante do Pai. Jesus sabia que para vencer as adversidades, para vencer as lutas,
para vencer a apatia, para vencer os momentos difíceis, ele precisava de oração. Se o próprio Jesus nos ensinou com a vida prática dele a orar, na sua vida prática, na sua vida diária, se o próprio Jesus nos ensinou, se o próprio Jesus orou, por que é que nós não vamos orar? Sabe por que muitas coisas não acontecem no nosso meio? Sabe por que os sinais não acontecem? Sabe por que as maravilhas não acontecem? Sabe por que essas coisas não acontecem mais no nosso meio? Porque nós saímos do culto e vamos comer pizza. Nós saímos do culto e vamos para um restaurante. E Jesus não. Jesus, quando realizava um milagre, quando realizava algo extraordinário, Jesus ia para o monte orar. E nós fazemos diferente. Nós não pagamos o preço da oração. É por isso que a igreja vive a situação que está vivendo. É por isso que as pessoas entram na igreja e saem piores do que estão. É por isso que tem pessoas que estão vivendo hoje uma inércia espiritual. Muitas coisas não permitem que as pessoas orem. As pessoas passam mais tempo no WhatsApp. As pessoas passam mais tempo no Facebook. As pessoas passam mais tempo assistindo novela. As pessoas passam mais tempo vendo vídeos no YouTube que não edificam a fé. As pessoas passam mais tempo assistindo filmes. Ora, se ela dedica 8 horas de trabalho por dia na empresa onde ela trabalha e ainda perde tempo com tantas coisas supérfluas, com tantas coisas passageiras e banais, vai dedicar o que a Deus? Nós queremos poder do alto, nós queremos poder de Deus, mas não queremos pagar o preço. Nós queremos unção, mas não queremos orar. Nós queremos que Deus abra os céus, mas nós não vencemos a nossa natureza humana. Nós não inclinamos a nossa natureza humana. Nós não abaixamos a cabeça. Nós não nos encurvamos. Porque a natureza humana, ela não quer se curvar diante de Deus. Por que nós vivemos essa indiferença espiritual? A aula hoje é prática, irmãos. Por que nós vivemos essa indiferença espiritual? Nós vivemos essa indiferença espiritual porque somos a geração mais fraca de todos os tempos. Somos a geração mais apática, mais anêmica de todos os tempos. Você vai vencer o quê? Eu vou vencer o quê? Se não orarmos. Se não orarmos, nós não vamos conseguir atravessar as adversidades. Uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo e Silas, quando estavam na prisão, quando estavam algemados, quando estavam com os pés no tronco, um olhou para o outro e disseram: vamos orar. Vamos orar. Por quê? Eles sabiam que a oração do crente, ela sobe como incenso suave diante, sobe como incenso suave às narinas de Deus. Os apóstolos sabiam. E um olhou para o outro e disseram: vamos orar. Eles estavam com as algemas da dificuldade nas mãos. Eles estavam com os pés presos no tronco da adversidade. E decidiram orar e louvar a Deus. O grande problema é que nós esquecemos que a oração move coisas. O grande problema é que nós esquecemos que a oração move a mão de Deus. Esse período que nós estamos vivendo, esse momento em que a igreja vive na terra, eu digo sem medo, é a pior fase da igreja. A igreja está se tornando morna. As pessoas estão deixando o mundanismo entrar dentro da igreja. É por isso que se vê muito fofoqueiro dentro da igreja. É por isso que se vê muito fuxiqueiro dentro da igreja. É por isso que se vê muitas pessoas insubmissas dentro da igreja. É por isso que não se vê uma genuína conversão dentro da igreja.
porque a igreja não ora. Leonardo Ravenhill dizia: um homem que não ora pelo menos algumas horas não é digno de assumir o púlpito. Estas eram as palavras de um homem que aguardava o avivamento. Nenhum avivamento ocorrerá nessa nação. Nenhum avivamento ocorrerá no nosso país ou no mundo se a igreja primeiro não se curvar. A igreja precisa se curvar. Então, o que nós vamos aprender aqui nessa lição? O que nós vamos aprender aqui nesse ponto? Esse ponto é importante. Nós temos uma definição, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus define a oração como o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é orar sem cessar. Não há problema para quem deseja orar em pé, prostrado, em terra, de joelhos. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Senhores, uma das orações que me chama muita atenção, é a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, A oração do Pai Nosso é uma oração modelo para a igreja. Olha a oração de Jesus. Vamos ver aqui em Mateus. Olha a oração de Jesus. Capítulo 6. Jesus, ele está ensinando um modelo aqui para a igreja. Tá? Ele começa dizendo: e quando orardes, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 13. Do 5 ao 13. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então aqui está muito claro, esta expressão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Tá? Ora a teu Pai. Isso é um detalhe importantíssimo. Ora a teu Pai, que está no céu. O Pai está entronizado, tá? No seu trono, não vamos dar forma aqui. O Pai está entronizado. Então ele diz: quando orardes, tá? Você aqui na terra, ora teu Pai que está no céu, que está no controle de tudo. Olha o trono, tá? Esse trono tremendo aqui, ó. Uns 24 anciãos, tá? 24 anciãos. Os querubins aqui à volta. O altar de ouro para incenso. Os serafins aqui acima. Então ele diz: quando orardes, ora teu Pai que está nos céus. Olha que detalhe. Olha teu Pai. Fecha a tua porta, ora teu Pai. Que está onde? Lógico, no céu. Que vê o que está, ora teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Te recompensará. E orando, não useis em vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui os irmãos sabem que Jesus está condenando o modo exibicionista com que eles faziam as suas orações. Ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? A esses hipócritas, aos escribas, fariseus, que faziam esse tipo de oração. Tá? Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Aí Jesus começa a ensinar o modelo da oração, dizendo: Pai nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então olha que ele começa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é um detalhe importante. A palavra Pai no grego é pater, tá?
santificado seja o teu nome. Ou seja, venerado. Olha aqui que detalhe, hein? Venerado seja o seu nome. Meu Deus, isso é tremendo. Venerado seja o teu nome. Magnificado seja o teu nome. Aí ele diz, venha o teu reino. Ele está dizendo, Basileia, reino. Basileia. Então ele diz, ó, santificado seja o teu nome, venerado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, eu quero, Senhor, estar sobre domínio real. Venha o teu reino. Aí ele diz, seja feita a tua vontade. Então a primeira coisa que Jesus ensina é que a vontade do Pai deve ser prioridade. Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, como no céu. Olha o que Jesus estabelece nesse princípio. A vontade do Pai deve estar em primeiro lugar. A vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. Logo as pessoas colocam a sua vontade em primeiro lugar. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não se encontra em supermercado. A vontade de Deus não se encontra no shopping. Você vai descobrir a vontade de Deus pelas Escrituras. Por exemplo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. Um exemplo. A vontade de Deus não é que o pecador pereça no inferno. A vontade de Deus é que o pecador se arrependa de seus pecados. Então, a vontade de Deus você não vai encontrar no shopping. A vontade de Deus você não vai encontrar em uma bela mansão, nada contra. A vontade de Deus você não vai encontrar na sua conta recheada. Não. Então, seja feita a tua vontade. Você tem que descobrir qual é a vontade de Deus. Isso é um detalhe para quem gosta de pregar. E ele diz que ela deve ser cumprida, seja feita, tanto na terra como no céu. No céu, a obediência à vontade de Deus é plena. E na terra? As pessoas estão tão alheias à vontade de Deus, estão tão alheias, que elas não sabem quais são os princípios da vontade do Senhor. E ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha o modelo que Jesus ensina para os discípulos. Né? Deus é a pessoa, é o Senhor que nos proveu o que é necessário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha o ensinamento de Jesus. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa a nossa transgressão que exige reparação. Isso é um detalhe. Perdoa-nos, porque isso exige uma reparação. Tá? Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas transgressões. Porque as nossas transgressões exigem uma reparação. Assim como nós perdoamos aos nossos transgressores, devedores. E o texto diz, e não nos induz a tentação, mas nos livra do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui. E não nos induza, ou seja, não nos deixe cair em tentação. A Deus, o Pai, Deus, a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Então, ele ensina a orar assim, ó. Lembrem que Jesus foi tentado no deserto. Não foi o Espírito Santo que tentou Jesus.
Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E ali foi tentado, onde houve um assalto poderoso do maligno contra a humanidade de Cristo. Então ele ensinou lá, olha, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. A palavra mal aí, anote aí, a palavra mal, ela tem um sentido aqui, no grego a palavra mal é poneros. Tá? Ou poneros, tá? Poneros. Que tem o sentido assim, ó, e não nos induza, ou não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de poneros, mas nos livra do maligno. Errei. Mas nos livra do maligno, mas nos livra do diabo, mas nos livra do demônio. Então o que ele está dizendo? O que ele está dizendo nesta oração? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do maligno, nos livra do diabo, nos livra do demônio. Não nos deixe, Senhor, porque teu é o reino, Basileia, e o poder e a glória para sempre. Então olha os princípios. Por que Jesus ensina dessa forma? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, nos livra do maligno. Então na nossa oração nós devemos orar, Senhor, nos livra do maligno, nos livra de suas ciladas. Por que muitos estão caindo em adultério? Por que muitos estão se entregando à prostituição? Por que muitos estão caindo nas ciladas ou nas sutilezas do diabo? Porque não oram como Jesus ensinou. Nos livra do maligno. O maligno, ele prepara, ele é um excelente armador de armadilha. Ele coloca a sua arapuca, que nós na minha terra chamamos arapuca, né? Ele coloca a sua arapuca e não fica ali. Ele deixa a sua arapuca, a sua armadilha armada. Aí a pessoa acha aquilo que está dentro da arapuca atraente. Quando entra, ela não consegue mais sair daquela arapuca. Ela fica presa a esta arapuca. Ela fica presa à armadilha. Então ele arma a arapuca e não fica ali, ele sai. Como é que ele está armando as suas armadilhas? As redes sociais, que é uma grande arma para a pregação do Evangelho, as pessoas, infelizmente, estão usando para denegrir a imagem de outros. A pornografia é uma grande armadilha. Estamos vivendo esse período. Deus quer que você... Jesus ensinou, ore, para que você não caia em tentação. Para que você não caia nas mãos do maligno. E o maligno não está brincando. O que é que Pedro disse em sua epístola? Pedro falou de forma clara, dizendo que o diabo está ao derredor, bramando como leão, rugindo como leão, procurando quem possa tragar ou quem possa devorar. Então ore a Deus, Senhor, me livre do maligno, me livre de suas ciladas, me livre de tudo aquilo que Ele quer pôr contra a minha vida. Então, mas nos livra do mal, nos livra do maligno. Por quê? Porque sabemos que do Senhor é o reino, sabemos que o Senhor tem poder para isso, sabemos que do Senhor é o poder, sabemos que do Senhor é a glória para sempre. Amém. Amém. Olha que detalhe. Então, o próprio Cristo nos ensinou. O próprio Cristo nos ensinou a prática da oração. No Getsemane, quando a ira de Deus, ele sabia, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sabia
que ele era o para-raio. Olha que detalhe. Meu pastor usou essa expressão, achei muito interessante há um tempo atrás. Jesus sabia que a ira de Deus viria sobre ele. É por isso que no Getsêmanis ele fala, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Aí Jesus usa o modelo da oração do Pai Nosso e diz assim, mas, ele usa uma conjunção coordenativa adversativa dizendo, mas eu submeto a minha vontade, eu coloco a minha vontade, Senhor, abaixo da sua. Ele coloca, mas todavia não seja feita a minha. Olha a conjunção que ele coloca. Mas vou fazer, a minha natureza humana, ela está sentindo o peso. Ela está sentindo o peso da angústia, ela está sentindo o peso. Ela sabe que a ira do Senhor vai vir sobre ela. Mas eu coloco ela sobre a tua vontade. Mas todavia não seja feita a minha vontade. Jesus colocou a sua vontade diante do altar do Pai. Então, ele sabia que a ira de Deus viria sobre ele. Ele era a pessoa que receberia toda a ira de Deus no lugar do homem. Ele era o representante legal de toda a raça humana. Ele era o último Adão, a qual receberia sobre ele toda a ira de Deus. Isso é um detalhe importantíssimo. Então, quando você for orar, entenda que a oração do Pai Nosso é uma oração de grande importância e é uma oração modelo, tá? E a oração do Pai Nosso pode ser dividida em 3 partes, tá? 3 partes. Sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre nossos perigos. E tudo isso está aqui. Agora, o meu conselho é que possamos, tomar essa natureza humana e incliná-la, colocá-la no pó. Que possamos tomar a nossa natureza humana e se curvar diante do Pai. Que possamos fazer isso. Só assim poderemos declarar a dependência de Deus. Só assim vamos ver Deus agindo sobremaneira. Então, fica aí essas dicas. Oremos. Tá? Jesus foi o modelo, o exemplo mais perfeito de oração. Jesus tinha uma vida prática de oração que revelava a dependência do Pai. A oração é indispensável para uma vida de comunhão com Deus. Tá? Isso é um fator importantíssimo. Então a oração do Pai Nosso ela é muito importante. Ela é muito importante. A oração do Pai Nosso ela exerce uma função extraordinária. Então quando você se chegar diante dele, primeiro passo, coloque a vontade dele em primeiro lugar. Se submeta. Ok? Deus te abençoe e até o próximo trimestre.